Olá, bom dia. Estamos diretamente ao vivo do estúdio da Escola Municipal de Saúde. É um prazer receber a cada um de vocês que está nos assistindo em vários pontos da cidade de São Paulo e também aos presentes aqui do nosso estúdio da Escola Municipal de Saúde. Na verdade, hoje é um dia que nós marcamos também de celebração, de comemoração, porque ontem nós estivemos aqui neste estúdio com o lançamento da nossa biblioteca virtual em saúde, a primeira biblioteca virtual de saúde de um município brasileiro, com a presença do senhor prefeito Gilberto Kassab, do nosso secretário, Dr. Januário Montoni, e diversas autoridades. E, então, da mesma forma, abrilhantando então, todo o trabalho que a equipe da Escola Municipal de Saúde tem feito, e a Rede São Paulo Saudável, o canal profissional, nós hoje estamos aqui num programa inédito, um formato inédito. Nós estamos hoje aqui no estúdio da Escola Municipal de Saúde e temos também 6 pontos na região da Centro-Oeste, Leste, na unidade da Covisa, no Hospital Vila Nova Cachoeirinha, no próprio gabinete da Secretaria e também na região Sul, com profissionais, tutores que irão acompanhar todo o nosso debate, a nossa temática deste programa, dada a importância e o tema que nós estamos abordando na Secretaria Municipal de Saúde. Nesse sentido, então, eu gostaria de apresentar a vocês este debate que traz como tema a importância do quesito cor no Sistema Único de Saúde do município de São Paulo. Na verdade, este é um programa e um projeto desenvolvido pela Escola Municipal de Saúde, em parceria com a Coordenação de Epidemiologia e Informação da Secretaria Municipal de Saúde. Tenho certeza que o Cássio deve estar nos assistindo lá no estúdio do gabinete e está acompanhando, então, todo este projeto. E a doutora Margarida, que coordena, eu agradeço aqui, de antemão, todo o trabalho que tem sido desenvolvido. Também gostaria de agradecer imensamente a nossa coordenadora de gestão de pessoas, Jane Abrão Marinho, que também deve estar nos assistindo, a nossa diretora de gestão de desenvolvimento de pessoas, Luzia Coelho, que também está lá, tenho certeza, e com certeza vai acompanhar todo o programa e mandando também as suas perguntas. E a querida equipe aqui da Divisão de Educação, a Esther Fingerucci, que está aqui no nosso estúdio, e também gostaria de agradecer, que está lá na nossa cabine, acompanhando toda a nossa gravação, a Maria do Carmo Salles Monteiro, que é, sem dúvida nenhuma, uma das batalhadoras do tema, tem levado esse programa, toda a questão e a discussão do quesito cor na escola e na cidade como um todo. Então, nesse sentido, eu não quero tomar o tempo, mas gostaria também de agradecer a cada um de vocês que estão participando de toda essa temática, agradecer imensamente aos nossos convidados, que de forma foi feito o convite pela Maria do Carmo e pela equipe, e eles, então, especialistas renomados que estão aqui no nosso estúdio para apresentar este debate sobre as questões metodológicas e políticas do quesito cor no Sistema Único da cidade de São Paulo. Eu agradeço mais uma vez a participação, o empenho de toda a equipe da Divisão de Educação para que a gente possa realizar, então, os programas e os debates e um processo, na verdade, de capacitação, de formação. E eu espero, como nós estamos ao vivo, eu espero que você também participe. Mande suas perguntas para o nosso e-mail, ems@prefeitura.sp.gov.br. Muito obrigada, um bom dia para vocês, um bom dia de debates, uma boa manhã de debates, e, com certeza, isso só vai, cada vez mais, fazer com que nós possamos discutir mais essa temática dentro da Secretaria Municipal de São Paulo. Muito obrigada. Eu gostaria, então, de passar a palavra para o nosso mediador. Também, eu gostaria também, Milton, de fazer o agradecimento a você em seu nome e em nome de toda a rede São Paulo Saudável e toda a equipe do canal profissional, a Nilciane, que também está lá atrás, acompanhando todo o trabalho, e agradecer e pedir, então, a sua presença aqui no palco para que a gente possa iniciar o nosso ciclo de debates. Muito obrigada e um bom dia para todos. Os presentes aqui em nosso auditório, aqui na Escola Municipal de Saúde. Também gostaria de agradecer
aos nossos debatedores que estão presentes aqui. E também gostaria de agradecer a você que está aí na unidade de saúde, nos prestigiando com a sua atenção e o seu tempo, participando desse debate também. Como já foi mencionado, eu serei o mediador do debate sobre a importância do quesito cor do Sistema Único de Saúde no município de São Paulo. E neste debate nós teremos a participação de Wanderson Vitor, mestre em Ciências Sociais pela USP. Também contaremos com a participação de Lia Weiner Schuckmann, doutoranda em Psicologia Social pela USP, e teremos a participação do professor doutor Luiz Eduardo Batista, pesquisador científico do Instituto de Saúde da Secretaria Estadual de Saúde do Estado de São Paulo, Unesp. Lembrando mais uma vez que estamos ao vivo e, para tanto, peço a colaboração de você que está aí na unidade de saúde, mandando as suas perguntas através do e-mail ems@prefeitura.sp.gov.br. Em todas as regiões, nós temos um tutor responsável para fazer a mediação entre a unidade de saúde e o nosso estúdio. Então, transmita a ele a sua pergunta que ele nos enviará através desse e-mail. Também teremos perguntas de nossos participantes aqui presentes no auditório. Vamos iniciar com a apresentação do Wanderson Vitor, mestre em Ciências Sociais pela USP, falando sobre o tema Sistema de Classificação Racial no Brasil e implementação do quesito cor nas políticas de saúde. Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui para fazer esse debate com vocês. A ideia hoje era a gente conversar sobre alguns pontos controversos do quesito cor nas políticas públicas de saúde e das políticas públicas de um modo geral. A ideia é aqui a gente menos fazer um resgate, a preocupação em torno do quesito cor é menos fazer um resgate metodológico e científico sobre o assunto, mas sim destacar o quesito cor como uma questão candente das políticas públicas direcionadas à população negra de um modo geral. A grande controvérsia que existe em torno da questão do quesito cor nas políticas públicas de saúde envolve a subjetividade no processo de coleta do quesito. Ou seja, boa parte do debate em torno da política de saúde da população negra está em torno da objetividade que consiste o quesito cor nas políticas públicas de saúde. Ou seja, para ir direto ao tema, alguns críticos que dizem que o quesito cor, a coleta do quesito cor, a maneira como o sistema de classificação racial no Brasil se estrutura faz com que a coleta do quesito cor envolva uma incerteza sobre quem é negro, quem é branco, dado a profusão e o tamanho da miscigenação no Brasil. O que a gente vai procurar discutir aqui hoje e debater um pouco mais aprofundado é a legitimidade do sistema de classificação racial do IBGE e mostrar que, na verdade, essa questão que no Brasil a gente tem alguns indícios de que, embora o sistema de classificação racial do IBGE não seja um sistema preciso, ou seja, tem algumas controvérsias com relação a alguns quesitos, eu vou tentar mostrar hoje aqui, que, na verdade, essas controvérsias envolvem todas as categorias, né? Vale um pouco fazer um parâmetro que as políticas direcionadas à população negra, durante um bom tempo, ela foi anulada ou abafada devido a uma ideia bastante difundida na sociedade brasileira de que o Brasil era um país marcado por uma democracia racial, ou seja, havia uma relação harmoniosa entre as raças no Brasil. Então, só a partir de 2001, quando o então presidente Fernando Henrique Cardoso afirma, após a Conferência de Durban e a mobilização dos movimentos sociais negros, que o Brasil é um país racista, essa questão do quesito cor ou da categoria cor começou a ser um problema
politicamente relevante, ou seja, socialmente controverso, né? Para se ter uma ideia, o quesito cor aparece no sistema de classificação racial brasileiro desde o século XIX. Ou seja, quando a gente olha historicamente o sistema de classificação racial do Brasil, ele tende a uma perenidade, ou seja, as categorias que a gente hoje acha que são insuficientes, incompletas, e que não dizem sobre o perfil da população brasileira, na verdade, desde do século XIX, mais ou menos, elas continuam as mesmas, né? Se a gente for lembrar o sistema de classificação racial no Brasil, atualmente ele é preto, pardo, branco, amarelo e indígena, né? Por isso que a gente diz que é um sistema de classificação de cor cor e raça, né? O elemento raça entra no censo de 19 para um pouco indicar que para a gente indicar a inclusão do elemento indígena. Mas eu faço esse pequeno lembrete histórico um pouco para sinalizar que, embora desde o século XIX a gente tenha sistematicamente pensado e pensado e classificado a população brasileira de acordo com categorias étnico-raciais, essa controvérsia com relação ao quesito cor, ela tem muito mais a ver com a entrada da política racial, da questão racial no campo político. Ou seja, quando o Estado assume que a sociedade é racista, logo ele necessariamente tem que elaborar uma série de políticas públicas que tende a superar esse racismo. Ou seja, uma sociedade democrática não pode ser uma sociedade racista. Ou seja, a boa parte da controvérsia que existe em torno do quesito cor, ela está muito mais direcionada a deslegitimar as políticas públicas para a população negra do que se volta necessariamente para o sistema de classificação racial. Porque quando a gente vê e um dos pontos, acho que mais central com relação ao questionamento do sistema de classificação racial, é essa ideia de que esse sistema ele impõe para a população uma série de categorias que ela, de uma certa forma, não absorve, ou seja, não faz sentido para a população as categorias propostas por IBGE. E alguns críticos, os principais críticos das políticas públicas direcionadas para a população negra, vai falar que o movimento negro, de um modo geral, está inventando essas categorias, principalmente com relação à junção entre pretos e pardos, e a ideia de que a categoria pardo, ela envolve uma diversidade maior do que a descendência do que a miscigenação entre negros e brancos, entre pretos e brancos, né? O que eu vou tentar mostrar aqui é que, se a gente pegar cada categoria do IBGE, né, mesmo aquela que a gente acha como indiscutível, que é o branco, a gente vai ver que há um elemento de subjetividade nessas categorias. Por exemplo, a gente pode começar pensando a categoria branco, ou seja, a população branca. Um dos traços mais marcantes de uma sociedade racista, e principalmente do caso do Brasil, é a sociedade começar a pensar o elemento branco como se fosse inquestionável. Várias pesquisas que analisaram o contexto de coleta do quesito cor vão atentar para o fato de que muitos entrevistados pertencentes de cor branca ficam indignados ao ser questionado pelo quesito cor, porque ele acha que é visível o fato de ser branco. Ou seja, no Brasil, realmente, o ser branco, a categoria branco, ela não é tão questionável, mas do ponto de vista das interações, ou seja, ela tem há uma falta de problematização com relação ao que é ser branco no Brasil, né? Mas, por exemplo, a gente tem experiências de brancos brasileiros que viajam para os Estados Unidos ou para a Europa, e quando eles chegam lá, eles são tidos como latinos, às vezes como negro, mas nunca como branco.
Ou seja, esse foi o caso que aconteceu com o então presidente Fernando Henrique, num dos jornais norte-americanos noticiando que pela primeira vez o Brasil tinha um presidente negro. Ou seja, o que esse exemplo mostra? Que, na verdade, a categoria branco também ela é uma categoria socialmente construída, né? Ou seja, ela tem um contexto aqui que se você, por exemplo, muitas pessoas que se classificam brancas, que eu vi se classificando brancas no norte do país, se chegar no sul do país mesmo, não vão ser tidas como brancas. Ou seja, quer mostrar que, na verdade, o elemento cor, ele tem uma... E mesmo o elemento, a categoria cor branco, ele tem um elemento subjetivo para todas as raças. No caso, por exemplo, se a gente for pegar o caso dos indígenas, né? A categoria indígena, ela começa, ela tem um conteúdo problemático com relação à própria categoria indígena. Por exemplo, no norte do país, indígenas que não habitam ou que não em reservas indígenas, ou que são indígenas, mas vivem, não têm cultivado a ideia da língua e da cultura preservado, eles se auto-identificam como pardos. Ou seja, no contexto, por exemplo, onde a cultura indígena ela é muito forte, muito predominante, essa questão da classificação do indígena, ela também ela sofre elementos, ela passa por tem elementos da subjetividade de se auto-perceber como indígena ou não, inserido dentro de uma cultura indígena ou não. É isso que vai definir o fato da pessoa se ver indígena ou não. Ou seja, mais o laço cultural com a sua comunidade do que os traços fenotípicos, né? No caso, por exemplo, da população de cor amarela, até recentemente não era grandes problemas você classificar a população de cor amarela, né? Ou seja, você facilmente identificava amarelo com japonês. Agora você tem uma onda migratória, principalmente para São Paulo, de coreanos e chineses, que começa a dar uma complexificada nesse cenário. Ou seja, amarelo começa a ter a categoria amarelo começa a não explicar muito bem o que está acontecendo com relação à dinâmica, né, racial e a nova dinâmica racial que está acontecendo no Brasil, e principalmente, nesse caso, em São Paulo, né? Com relação à população preta e parda, que é, na verdade, o foco de maior questionamento, e é um foco de maior questionamento porque é onde, na verdade, é o foco, na verdade, das políticas públicas que vem de ação afirmativas que vem no desenrolar de 2001 para cá, né? Você tem uma problematização que é, por exemplo, o pardo, né? Ou seja, o elemento pardo, a categoria pardo, por definição, ela é uma categoria que tende a dar conta da mestiçagem. Ou seja, ela não é mais do que uma... Ou seja, o IBGE, quando elabora a categoria pardo, ele está pensando, eu preciso classificar de alguma forma essa população que não é nem preta nem branca. Ou seja, é uma categoria que está preocupada principalmente com gradiente. E nesse sentido, eu acho que a categoria pardo consegue dar conta, né? Ele não dá conta de explicar a multiplicidade de classificação de autodenominações que existe no Brasil. Mas para pensar esse elemento que está no meio entre o branco e o preto, ou seja, para dar conta dessa categoria, dessa situação de mestiçagem, eu acho que a categoria pardo ela consegue, de alguma maneira, capturar o que ela quer dizer. E a categoria preto é a categoria que está mais associada à tonalidade da pele, principalmente no Brasil, né? Ou seja, o fato de você ser um negro retinto
geralmente faz com que você se classifique como preto. A grande polêmica entre pretos e pardos, na verdade, e é o foco de críticas, é o fato de que, a partir principalmente do meados da década de 70, tem se feito uma junção estatística, baseada estatisticamente, de que os pretos e pardos têm um desempenho socioeconômico muito mais próximo do que... os pardos têm um desempenho socioeconômico muito mais próximo dos pretos do que dos brancos, né? Isso, por si só, quando a gente fala em educação, saúde, habitação, renda, isso por si só já justificaria uma política focalizada para essa população. No entanto, alguns críticos falam, não, mas essa junção, ela de alguma forma ela não condiz com a realidade, porque nem todos os pardos, nem todas as pessoas que se classificam pardos se identificam como negra. E aí a polêmica se estende e o tempo vai se acabando, mas eu acho que o que vale sinalizar e reforçar aqui é que quando a gente pensa em políticas públicas e faz essa junção estatística, a gente está pensando sim na maneira como as pessoas classificam, mas principalmente no desempenho social que essas pessoas vivem. Ou seja, mesmo ela não se identificando, mesmo pretos e pardos, mesmo todos os pardos não se identificando como negros, eu acho que o fato de você ter uma proximidade, uma desvantagem social marcada nesses dois grupos, não pode ser ignorado pela política pública nem pelo Estado. Gostaria de reforçar aos presentes, caso queiram fazer alguma pergunta, utilizem a filipeta que foi entregue ao início do nosso debate, passem para trás, será enviada lá para a nossa cabine, e a você também, que está em nossas unidades, coordenadorias de saúde, na Covisa, no gabinete. Se você tiver alguma pergunta, procure o tutor que está presente, ou então mande um e-mail, mesmo que você estiver em alguma unidade onde não tenha um tutor, pode nos enviar diretamente um e-mail para ems@prefeitura.sp.gov.br. Professor Luiz? Bom, dentro dessa linha de reflexão que o Wanderson tem trazido, um dos grandes desafios que vejo na área da saúde, na hora de preencher o quesito cor, e da dificuldade que alguns profissionais de saúde colocam para o preenchimento do quesito cor, às vezes não necessariamente passam pelo questionamento do eu sou preto, ou não necessariamente porque está estabelecido pela política pública, mas a negação de que é necessária uma política pública, a negação de que é necessário essa informação para uma melhor adequação da política pública. Então, esse é um nó que nem sempre passa no nível do consciente das pessoas pelo o que é que eu estou preenchendo. Olha que é uma coisa um pouco estranha isso, né? Não necessariamente para o que é que eu estou preenchendo, mas muitas vezes por que isso é importante? Por que é que eu vou preencher essa informação? Então, mesmo com todo esse histórico que a gente tem, né, que você foi detalhando para a gente, Wanderson, do quesito cor, da implantação dessa ação e de como ele é importante para a definição das políticas públicas, sejam as políticas públicas no campo da saúde, da educação, da cultura, etc., em vários momentos, a negação principal do profissional que está ali, ali e que tem a informação à sua frente isso aqui é importante, mas por quê? No momento em que eu estiver preenchendo isso, o quesito cor,
o que é que efetivamente eu estou, com o que efetivamente eu estou colaborando, né? Então, o que a área da saúde, ou nós aqui, os tutores, os presentes aqui, o grande desafio agora é perceber que essa informação é sim fundamental para aprimorar a política pública, né? Essa informação é sim fundamental para que a gente, hoje, nós conseguimos já denunciar, ou vou dizer assim, a epidemiologia. Eu estou sempre olhando para o lado da perspectiva epidemiológica, né? A epidemiologia consegue descrever os diferentes perfis de morbidade e mortalidade segundo raça-cor, né? População branca, população preta, população parda, população branca, população amarela e a população indígena. E ver em que locais esses diferenciais se estabelecem. Então, a gente tem dificuldade com o pardo. O pardo não é a mesma coisa no sul do país do que é na região nordeste. Eu tenho andado um pouco nos últimos tempos. Recentemente eu estive no Pará. Eu tinha muitas dúvidas, eu nunca havia estado em Santarém. Fiquei impressionado como, para as pessoas do Pará, a categoria pardo se coloca sim. E as pessoas se identificam e se colocam. E como o sistema de informação no Pará e a forma de coleta, às vezes está muito melhor do que nós aqui em São Paulo. Impressionante isso, né? Olha só. A qualidade da informação coleta no quesito cor, no Belém do Pará, em que no início que nós, da epidemiologistas tinham muitas dúvidas de coletar e se juntar preto e pardo, ou se daria certo na região norte e nordeste. Na região norte, tudo ok. Então, mas aqui, estamos falando nesse momento do município de São Paulo, a gente ainda enfrenta em algumas áreas do município de São Paulo muitas dificuldades. Portanto, só para finalizar, há alguma, em uma certa medida, a dificuldade não é nas categorias, mas o que é que eu estou colaborando na hora em que eu faço a pergunta corretamente e anoto ali o quesito cor. Gostaria de, mais uma vez, reforçar aqui que nós estamos ao vivo, transmitindo esse debate diretamente dos estúdios da Escola Municipal de Saúde, esperando a sua participação na unidade de saúde, contando também com a participação dos presentes nesse debate. Continuando, passamos agora a palavra para Lia Weiner Schuckmann, doutorando em Psicologia Social pela USP, falando sobre o tema Identidades Raciais da População Brasileira e o quesito cor. Alô? Bom, eu vou tentar contemplar a minha fala, pensando no que o Wanderson falou e no que o Luiz falou, para pensar que essas categorias, né, elas dizem, eu vou pensar pelo lado psicológico também, elas dizem do sujeito, né, elas dizem da identidade do sujeito. Então, eu vou tentar falar um pouco aqui o que é identidade e como ela se liga à questão racial, para a gente pensar em identidade racial, e eu vou caracterizar um pouco quais são as características ligadas às identidades raciais brancas no Brasil e à identidade racial negra no Brasil. As características ligadas a relações que elas estão, né, uma com a outra, né? Então, afinal, o que branco, preto, pardo tem a ver com o cotidiano e a subjetividade das pessoas no Brasil? Como é que esses termos moldam as atitudes, os vínculos, os afetos e a experiência no dia a dia das pessoas, né? Então, para isso, a gente precisa pensar identidade. No senso comum, o termo identidade ele é usado para reconhecer, né, uma pessoa. Por exemplo, o documento de identidade, ele vai dizer que a Lia é a Lia para o governo, né? O número 3788757 é a Lia, ninguém mais pode ser. Isso, né, está ligado em uma identidade pessoal. E as identidades coletivas, né, que está ligada à identidade racial, ela quer dizer que alguém pertence a um grupo, e exatamente por pertencer a esse grupo, ela não pode pertencer a um outro grupo, porque a identidade ela vai definir fronteiras, né, de quem somos nós, quem são os outros, quando pensa em grupo, né? E essas identidades de grupo elas definem lugares sociais, históricos, subjetivos de pertencimento de alguém no mundo, né?
E o que é? Ela mostra pertencimento à cultura, a um lugar, a uma história, a uma nacionalidade, que é diferente de outro grupo. Por isso que é uma identidade, não a outra. Mas, dentro desse aspecto de identidades, a gente pode pensar que tem identidades que são dominantes e identidades minoritárias. Não é a mesma coisa pensar em identidade masculina e pensar em identidade feminina. Por quê? A identidade feminina, na história, ela foi marcada por opressão, ela foi marcada por lugares diferentes da identidade masculina. A ideia de que o privado era uma identidade feminina e que o público era masculino é uma ideia que marcou historicamente homens e mulheres. No caso de brancos e negros, isso é muito marcado historicamente. Não, a gente não pode pensar que há uma diversidade apenas, né? Que é uma diversidade ligada a tem o branco e tem o negro, como a gente pensa com flores na diversidade, que há a flor amarela e há a flor vermelha. Nós não estamos falando apenas de diversidade, nós estamos falando de diferenças. E quando a gente fala de diferença, a gente está ligando isso a poder. Há uma relação de poder que dá vantagens e privilégio a brancos e, por isso, desvantagens, e eu falo negros, incluindo pardos e pretos, porque os pardos passam pelo racismo, assim como os negros, como os pretos. Tem diferença, sim, mas eles são marcados por uma identidade e por uma história que está ligada em comum. Eles têm essa história de descendência de uma população que passou pela escravidão, etc. Então, tem que pensar que há uma diferença muito grande entre identidade dominante, em que o branco, no Brasil, está, e identidade minoritária. Exatamente porque há essa diferença, nas identidades minoritárias, há uma necessidade de marcar, né, positivamente elas, porque elas foram marcadas e estereotipadas negativamente. Exatamente por isso tem o Dia da Consciência Negra, e não tem razão, e não há nenhuma razão de ter o Dia da Consciência Branca. O Dia da Consciência Negra ele refere a uma lembrança de uma opressão que essa população passou. Nós não estamos falando de identidades iguais, apesar das duas serem identidade. E como é que o sujeito, o indivíduo, ele vai se constituir, né, pensando nessas identidades? As identidades ela vai aparecer para o sujeito como uma síntese resultante de apropriação de diversos significados culturais e simbólicos ao longo do percurso singular de cada sujeito. Nesse percurso, os sujeitos procuram conciliar vivências, muitas vezes contraditórias, de diferentes contextos sociais em que circulam. No entanto, o processo de constituição do sujeito e, portanto, a identidade nunca pode começar do zero. Ela não começa como uma escolha. A identificação não começa com uma escolha do zero. Ela vem de algo que já tem a ver com pertencimento, uma raiz. Ou seja, eu não posso escolher hoje, eu não sou mulher. Eu só posso escolher que forma de feminilidade eu quero para mim. Mas ser mulher é uma identidade marcada já desde que eu nasci. Então, a mesma coisa acontece nas identidades raciais. Como é que os brancos podem se identificar com os brancos, né, com essa branquitude, e negros com a negritude? Eles não podem escolher ser branco ou ser negro. Isso não é uma questão de escolha. Mas como que ele vai se identificar e se apropriar dos significados disso é uma escolha do sujeito. Isso é importante dizer. Dentro é diferente a brancura da branquitude. O sujeito branco ele pode escolher se apropriar dessa branquitude e pensar nele como uma superioridade racial falaciosa marcada por uma história de racismo. Mas ele pode escolher optar por lutar contra isso. Ele não tem como deixar de ser branco, mas ele pode lutar contra isso. Mesmo que ele lute contra isso, não adianta ele sozinho, porque vai ter privilégios que ele vai passar, mesmo que ele lute e queira abrir mão, porque a porta do banco vai se abrir mais facilmente, ele não escolhe sozinho. A mesma coisa na identidade racial negra. Então, eu vou falar um pouco das características da identidade branca e negra no Brasil. O que tem de característica da identidade branca? A primeira coisa é que essa característica é a invisibilidade, que se concretiza diariamente através da falta de percepção do indivíduo branco como ser racializado. A brancura, nesse caso, é vista pelos próprios sujeitos brancos como algo natural e normal. Ou seja, essa identidade coletiva ela vem aparecer em contraposição
a negra. Quem tem raça é o negro, ou quem tem raça é o indígena. O branco aparece, por isso é a ideia de dominante, como se fosse normal a identidade racial, como se ele não carregasse a raça. Mas é porque a raça que ele carrega traz privilégios e dá a oportunidade para ele parecer um indivíduo, como se ele fosse representante de uma humanidade. Ou seja, quando você vê um branco fazendo, sei lá, alguma besteira, você não fala assim, nossa, os brancos são péssimos. Quando um branco cospe na rua, ele não fala brancos são porcos. Ele aparece assim, aquele cara é porco. Ou seja, ele aparece como um indivíduo o tempo todo. Agora, como a visibilidade da raça é dada aos pardos e aos negros, quando um negro faz isso, ou cospe na rua, olha lá, só podia ser negro, ele carrega esse grupo inteiro. Isso já é uma desvantagem simbólica muito grande para os indivíduos que são marcados racialmente e uma vantagem simbólica para o branco, que é marcado como um sujeito só. Ou seja, na sociedade brasileira, querendo ou não, os indivíduos são classificados racialmente logo ao nascerem. E aqueles classificados socialmente como brancos recaem em atributos e significados positivos ligados à identidade racial a que pertence, tais como ideia de inteligência, ideia de beleza, educação, progresso. É tudo uma ideia construída pela raça do século XIX. Ela não é verdadeira, ela não é essencializada, ela é uma produção histórica e não pode ser naturalizada. Né? E o que acontece? Né? Com as constatações dessas desigualdades, a sociedade brasileira, e mais especificamente o Estado brasileiro, enfim, começa a responder timidamente às demandas e reivindicações das lutas políticas do movimento negro. Como exemplo, podemos citar a adoção de cotas para negros em algumas universidades, a institucionalização por alguns estados de um Dia da Consciência Negra, a criação da Secretaria da Igualdade Racial, ou até mesmo, né, projetos focados para a saúde da população negra, como esse. Uma das questões que emergiu nesse debate começa a ser quem é branco, quem é negro no Brasil, exatamente porque foi constatada essa desigualdade. E eu queria dizer que existem duas formas, né, já falei da identidade branca, de se constituir uma identidade. Uma é interna ao grupo e outra é externa. O que a parte externa vai colocar na identidade negra? Né? O olhar externo, no Brasil, ele é um olhar marcado pelo racismo. Então, ele vai unificar negros e pardos, mesmo que essas pessoas não tenham nada em comum. A diferença de um negro quilombola num quilombo em Minas Gerais, né, é muito grande de um negro em São Paulo, dentro da universidade. Não há algo cultural de identificação, necessariamente. Pode ser que eles construam, mas necessariamente não há. Mas há algo, os dois são marcados pelo racismo. Essa é uma experiência que o olhar externo dá da identidade. E, internamente, como é que tem se construído? Né? O último censo do IBGE fez uma pesquisa como que sujeitos negros se identificam com a negritude, que é diferente desse olhar externo. E aí aparece cultura e tradição, né? Que é uma forma de pensar positivamente essa identidade, porque, senão, ela vai ser só marcada por uma coisa negativa, que é a escravidão ou é o racismo. Por isso, essa tentativa e essa luta dos movimentos para marcar ela positivamente a partir da cultura, da tradição, de religiões, de uma estética afro, para não ficar o tempo todo no sentimento de que ser negro é uma coisa pesada. Na verdade, o que faz alguém sofrer por ser negro nunca é ele ser negro. Isso tem que ficar muito claro. Isso é uma inversão. O que faz alguém sofrer é o racismo e não a negritude. E, exatamente por isso, o quesito cor, ele vem para que, quando alguém marque isso, seja algo positivo, não é uma discriminação, novamente. Às vezes, as pessoas têm medo de marcar lá, porque pode pensar, é uma discriminação, por que querem saber da minha cor? E, exatamente, eu fiz toda essa palestra para mostrar que nesse sentido, ela vem como algo positivo. É uma luta antidiscriminatória. E, por isso, a gente ainda usa a categoria raça, que é exatamente por essa categoria, né, que os negros são e foram unificados
como um grupo, e é exatamente por ela que eles vão lutar para ser positivados e conseguir uma equidade, né, dentro da saúde ou dentro de outros aspectos sociais. Acho que minha fala era isso. Temos recebido aqui perguntas, né, através do nosso e-mail. Estou recebendo aqui a pergunta da Glacilda, da Associação da Saúde e da Família, direto do gabinete da Secretaria Municipal de Saúde. Glacilda, muito obrigado pela participação. A pergunta é a seguinte: não assumir a cor. Não assumir a cor é porque assumimos nossa história como descendentes portugueses e negamos nossa origem negra e indígena? E aí eu deixo essa pergunta a algum dos palestrantes para responder. Eu acho que assumir, acho que a fala da Lia um pouco explica bem esse processo, né? Porque assumir a cor, na verdade, não é um fato mecânico, né? Eu acho que a gente tem um olhar muito pouco compreensivo do que é as relações étnico-raciais no Brasil. Ou seja, assumir a cor, na verdade, você está assumindo uma história, um processo de identificação, uma construção de história familiar. E eu acho que a gente que está no poder público e em relacionamento direto com a população tem que entender que esse processo de falar sobre a sua pertença racial na verdade, um processo de falar sobre a sua própria vida, ou seja, a maneira como você se apresenta no mundo. Então, sim, eu acho que tem a maior dificuldade da população negra se identificar com as categorias pretos e pardos, ou a categoria negro de um modo geral, tem a ver, sim, com uma história de negação dessa identidade. Ou seja, para se ter uma ideia, foi somente em 2003 que nas escolas públicas e privadas brasileiras se instituiu uma lei que obrigasse a história da África no Brasil. Ou seja, como um descendente de português, quando você chega para um aluno, pergunta qual é a sua descendência. Se ele for português, vai falar português, vai falar sou descendente de italiano, sou descendente de alemão. E até pouco tempo atrás, os alunos negros não tinham condições nem de falar que era descendente de africanos, porque a África aparecia para eles como guerra ou como AIDS. Ou seja, a gente está num processo de construção de uma identidade negra que passa, assim, por uma valorização das tradições afro-brasileiras, de reconhecimento do continente africano como um contribuidor para a civilização brasileira. Ou seja, eu acho que tem que se ter a ideia de que o que está em questão é mais do que simplesmente colocar a cor, né? O que está em questão é a construção de uma sociedade mais igualitária, ou seja, de referências positivas sobre toda a população que existe no Brasil. Professor Luiz? Eu queria ainda pegar um pedaço da fala da Lia, ou que ela ficou me provocando aqui, porque, Lia, no campo da saúde, e mais especificamente nos últimos anos, nós que temos trabalhado na construção da política de saúde da população negra, temos sido criticados por estarmos com a implementação do quesito cor no sistema de informação, que vem desde 96, enfim, e todas essas estratégias de melhorar a informação, de denunciar as principais causas de adoecimento e morte. A gente tem sido acusado a política de anemia falciforme, etc., como estando racializando a sociedade brasileira, né? Com o quesito cor, estamos racializando. E o que você está nos mostrando, está sinalizando, é que a sociedade brasileira está racializada, e que, para contribuir, para desconstruir uma sociedade racializada, o quesito cor pode ser um instrumento nesse trabalho, nessa ação. Né? Então, é o inverso da crítica que nós estamos recebendo. É isso, né? Acho que foi bem interessante essa linha de reflexão. Então, olha só, se a sociedade é racializada, em si,
a construção de um ato que a gente, entre aspas, negativo, para um ato de uma pessoa, para um é a pessoa e para o outro é todo um grupo social, isso é reflexo de uma sociedade racializada, né? Então, como é que a gente desracializa uma sociedade racializada? Bom, tentando fazer com que, positivando algumas coisas que são inerentes a esse grupo, como, por exemplo, se ter uma política para AIDS, ter uma política para hipertensão, ter medicamentos que... Hoje a gente sabe que tem alguns medicamentos que não respondem bem a grupos hipertensos, mas, no entanto, a atenção básica e dispensação de medicamentos nos nossos municípios ainda vão numa direção de que a gente não necessariamente está contribuindo para não efetivação do direito de uma pessoa ou de um segmento. Dá para entender o que eu estou dizendo? A gente sabe que os cadernos de atenção básica dizem que tem medicamentos que não respondem bem a um segmento populacional. No entanto, os medicamentos de atenção básica ainda são para esse tipo de medicamento, e um tipo de medicamento, bloqueadores de cálcio, não estão na cesta básica, né? Eles não estão na cesta básica. Então, com isso, o que a gente está fazendo? Nós estamos errando na política. Nós estamos errando na política, não estamos direcionando da melhor forma a ação, e ao não estar direcionando a ação, nós, geradores e organizadores da política pública, estamos provocando doença naquelas pessoas. E isso é característico de uma sociedade racializada, porque aquele grupo não tem tanto direito, não é? Recebemos aqui mais uma pergunta agora no nosso auditório. José Egídio pergunta para o Wanderson: racialismo, racismo ou ignorância da história? O que provoca a dificuldade da identificação? Bom, Egídio, bastante complexa a sua questão, mas eu acho que a gente tem um desafio aí. A gente não tem uma fórmula. Eu acho que a gente não pode cair no risco de criar uma fórmula para que estimule a identificação racial. Ou seja, o que a gente pode, e é um dever da gente como Estado, é permitir com que as pessoas possam se identificar positivamente com o seu grupo. Ou seja, o fato de você... E eu volto um pouco o que eu havia dito antes sobre a história da África, o fato de uma criança não saber... Porque no Brasil a gente tem um processo interessante, principalmente com relação à população negra. A gente fala que a sociedade brasileira, a música brasileira por excelência é o samba, a arte marcial por excelência é a capoeira, e a comida preferencial é a feijoada, só que a gente nega que quem construiu esses elementos foram a população negra. Ou seja, você sabe que a capoeira é brasileira, mas você não conhece nenhum mestre de capoeira. Você sabe que o samba é brasileiro, mas você não apresenta nenhum... Quando você coloca os grandes artistas brasileiros, você não coloca nenhum sambista negro, né, como esse artista negro. Então, eu acho que a gente tem um desafio aí nesse processo de identificação, que é um pouco de criar condições para que essas pessoas se identifiquem positivamente com a sua comunidade, ou seja, com o seu grupo étnico-racial, né? Eu acho que esse é o nosso desafio, né? É criar instâncias e fazer com que os espaços de interação e de formação represente a sociedade brasileira positivamente e na sua completude, né? Quando a gente tiver esses espaços de formação que representem a sociedade brasileira na sua completude, a gente vai estar colaborando de forma decisiva para facilitar os processos de identificação, né? Temos mais uma pergunta. Essa pergunta é do auditório e ela vai para o Wanderson e Luiz Eduardo.
A negação da identificação do quesito cor seria uma forma de negar a existência do racismo e das desigualdades entre negros e brancos? A identificação do quesito cor seria uma forma de... A negação dessa desigualdade entre negros e brancos. Pode ser, pode ser. Eu não, acho que na construção das identidades, a Lia trabalhou melhor isso do que nós, do que eu, né? Aqui, mas em alguns momentos a gente não quer se assumir em alguns pontos, né? A gente não quer assumir alguns papéis. Eu detesto o papel de ser pai carrasco. Mas, em alguns momentos, eu tenho que ir dizer, não, Mateus, você não vai fazer isso, meu filho. Né? Isso é uma coisa. Agora, a outra coisa é a construção da minha identidade e eu tentar negar aquilo em que eu realmente sou. E, às vezes, nós todos, a gente estava falando aqui dos impactos do racismo, isso também está introjetado em nós. Né? O fato do Luiz Eduardo ser uma pessoa A, B ou C, uma formação tal, significa que ele está livre disso? Não, ele não está livre. E como ele não está livre, em alguns momentos ele também tenta negar o fato de que o racismo também está introjetado nele. Né? E que ele também tem algumas atitudes que, por vezes, podem ser atitudes racistas. E, no caso, se ele está ali, esse profissional, ou qualquer um de nós, estamos ali, e a nossa função é no cadastro do paciente, é no cadastro da unidade básica de saúde, ou é na análise do dado que é coletado diariamente no sistema de saúde, eu digo, não, isso eu não vou analisar, não, isso eu não vou interpretar, isso é reflexo, sim, é uma negação, às vezes, de como é que eu vejo essa minha construção identitária. Acho que a Lia trabalhou melhor do que a gente. Eu vi que tinha uma pergunta lá em cima sobre por que usar o conceito raça. Eu vi uma pergunta lá em cima, que eu vou já completar com o Luiz, que falou sobre racialização. Eu vi uma pergunta que estava lá em cima, que eu acho que, de repente, podia passar de novo, sobre por que usar, se a genética e se a biologia comprovou que não existe raça, por que a gente usa raça, e vou também complementar com, você perguntou da racialização, etc. E tal. Então, eu queria que ficasse claro que todos nós aqui, a gente usa a ideia de raça como uma ideia social, né? Raça social. Não se trata de um dado biológico, mas de construtos sociais e formas de identidade baseada numa ideia biológica errônea, mas eficaz socialmente, para construir e manter e reproduzir diferenças e privilégios. Ou seja, se a existência de raças humanas não encontra qualquer comprovação nas ciências biológicas, elas são, contudo, plenamente existentes no mundo social, produtos de forma de classificar, de identificar e que orientam as ações dos seres humanos. Ela não existe mesmo biologicamente, não há nada que comprove. Mas também falar, bom, se ela não existe biologicamente, a gente não vai usar, é não olhar para a realidade, porque assim, ela não existe biologicamente, mas está todo mundo usando a ideia. Então, assim, gostaríamos de não usar. Eu gostaria que não fosse o Luiz Eduardo querendo racializar o SUS. Ele já está racializado. Então, falar, bom, se não existe geneticamente, nós não vamos usar, é se alienar para uma questão que está posta, está colocada. Qualquer pessoa que olhar, abrir o olho no Brasil, vai ver quais são os lugares sociais que negros ocupam e quais são os lugares sociais que brancos ocupam. Não à toa você anda na, sei lá, Oscar Freire, você nunca vê um
negro que não seja segurança. Ou você anda não sei aonde, na cidade de Tiradentes, você vê que a população negra é a maior. Não à toa, esses lugares são marcados. Não é o SUS, não sou eu, não é o Luiz Eduardo que está querendo racializar a população brasileira. Ela está racializada e não usar o conceito raça é fechar o olho. E eu gostaria muito de não ter que usar. Por isso eu penso que no sentido de remédio, né, de cura de uma doença, pensando que o racismo é cura, vocês já pensaram que a vacina é usar mesmo veneno do antídoto? Ela é o antídoto. A vacina, né, para o racismo, ela tem que ser pela raça, porque não tem outra coisa que unifica negros e pardos no Brasil. Eles não têm nenhuma característica que pode falar que é religiosa, que é linguística, que todos compartilhem, em que eles possam unificar, mas todos eles passam pelo racismo. E se tem racismo, é porque a ideia de raça está sendo atualizada diariamente. Acho que é isso da pergunta. Nós, infelizmente, nosso horário já não permite estendermos, já estendemos o nosso horário, o programa é ao vivo, logo mais teremos aulas, então não podemos estender o horário na programação. Eu gostaria apenas de destacar as pessoas que participaram. Vamos fazer uma última pergunta, que é da Lúcia, da Supervisão Técnica de Embu-Mirim. Inclusive, eu gostaria de agradecê-la, parabeniza a nossa iniciativa aqui do debate ao vivo, e eu gostaria também de agradecê-la pela participação. E ela faz essa última pergunta para o Wanderson. Se a população não se identifica com as categorias propostas pelo IBGE, qual seria outra alternativa para coletar esta informação? Bom, na verdade, a população se identifica de alguma maneira assim, com essas categorias, né? Eu acho que vale a pena dizer que existe essa controvérsia que existe em relação ao quesito cor, ela não é específica do quesito cor. Ou seja, quando o Instituto, como o IBGE, tem que fazer suas pesquisas, sejam de renda, seja de mercado de trabalho, seja com relação à questão racial, ele tem que criar alguns critérios que são sintéticos, ou seja, que eles não traduzem a complexidade da realidade, mas que ajudam a explicar e entender alguns elementos da sociedade. Isso acontece, por exemplo, essa questão entre o que as pessoas vivenciam e o que o IBGE classifica, e essas controvérsias acontecem, por exemplo, com a definição de linha de pobreza. Quem vai definir o que é linha de pobreza? Aí tem gente que fala, não, a linha de pobreza é 50 ou 51 reais. Né? Ou seja, são brigas infinitas em torno de definir linha de pobreza, porque é uma classificação que é externa à dinâmica da população, mas o IBGE precisa construir alguma classificação, porque senão você não tem política de combate à pobreza. Então, o que a gente tem que entender é que sempre vai haver esse descompasso entre como as pessoas se classificam, como as pessoas se identificam, como as pessoas vivenciam e experienciam a etnicidade e a maneira como o IBGE vai classificar. Eu acho que, de alguma maneira, as pesquisas vêm mostrando que mesmo quando você abre as categorias e pergunta para a população qual é a sua cor, as classificações elas estão muito próximas do que o IBGE propõe. Ou seja, as únicas sugestões de alteração com relação ao critério de classificação racial no Brasil, elas são mais direcionadas a ampliar, por exemplo, para imigrantes, estrangeiros, ou seja, que está trazendo um novo contexto racial no Brasil. Mas as categorias que estão aí, de uma certa forma, elas contemplam o propósito de classificar e medir desigualdades e diferença entre esses grupos raciais. Então, eu acho que há uma compatibilidade entre as duas coisas, sim. Bom, já estamos chegando no final do nosso debate. Gostaria de agradecer aqui a região Sul, também aos participantes do auditório que fizeram suas perguntas. Infelizmente, por conta do horário, elas não poderão ser respondidas ao vivo, porém, gostaríamos de solicitar que você que está nas regiões, vou até aqui citar a Coordenadoria Centro-Oeste, o pessoal que está na Leste 1, na Covisa também, Hospital Vila Cachoeirinha, na região Norte,
pessoal que está no gabinete da Secretaria Municipal de Saúde, pessoal da Coordenadoria Regional Sul, enfim, todos aqueles que estão participando desse debate, encaminhem as suas perguntas aos tutores, elas serão encaminhadas aos palestrantes para que possamos propiciar esse debate mesmo após o programa. O programa hoje foi exibido ao vivo, ele será repetido em nossa programação e gostaríamos muito de agradecer a participação de todos vocês. Gostaria também de agradecer a participação de nossos debatedores, Lia, o Wanderson, o professor Luiz. Muito obrigado pela disponibilidade de estar conosco nessa manhã. A todos os presentes também, muito obrigado. E contamos com todos vocês em nosso próximo programa. Lembrando que essa TV é feita para você e por você. Muito obrigado. Mais importante, a reflexão do quesito cor debatido constantemente, a mudança de comportamento de uma sociedade pela sensibilização?